Desde o início do cinema, os cineastas têm encontrado inspiração nas histórias mais sinistras e macabras para assim mexer com o emocional do telespectador. Assim, eles nos envolvem em tramas repletas de suspense, medo e tensão, despertando nossos piores pesadelos e inquietações mais profundas. Mas será que esses filmes realmente são só ficção ou tem algum pingo de verdade? Hoje vocês conhecerão 5 filmes de terror que foram baseados em histórias reais. Portanto, estejam preparados para enfrentar seus medos mais ocultos, onde o terror assume uma forma tangível e assustadora. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Número 1. O Boneco Assassino. O Boneco Assassino é uma franquia de filmes de terror que conta a história de um serial killer chamado Charles Lee Ray, que foi gravemente ferido por um policial durante uma fuga e que, sem opção, ele resolve usar uma magia voodoo para trocar de corpo com um boneco. Por mais que seja fantasiosa esse tipo de história, ela foi baseada em uma história real. A história que serviu de inspiração ao Boneco Assassino foi a história do boneco Robert, uma história sinistra que aconteceu em 1904. Tudo começou quando um garoto chamado Robert Eugene Otto ganhou de um dos empregados do casarão onde morava um estranho boneco. O brinquedo media pouco mais de 1 metro de altura e estava vestido com roupinha de marinheiro. O boneco recebeu o nome de Robert devido ao seu proprietário original, que o considerava seu melhor amigo e o chamava pelo mesmo nome. O menino Robert desenvolveu uma forte ligação emocional com o boneco, tratando-o como um ser vivo e conversando com ele regularmente. Porém, foi a partir daqui que coisas estranhas começaram a acontecer. O menino Robert afirmava que o boneco falava com ele e se movia sozinho. Os membros da família relataram ouvir vozes desconhecidas e risadas vindas do quarto de Robert. Porém, isso nem de longe é a coisa mais sinistra dessa história. Pelo que foi relatado, o boneco Robert parecia ter algum tipo de influência por cima de seu dono, pois mesmo depois de envelhecer e se casar, Robert Eugene Otto nunca se livrou do boneco, pelo contrário, até criou um quarto no sótão da casa, onde o boneco passou a viver. Muita gente morria de medo do boneco e até evitavam passar perto do quarto onde o boneco Robert ficava, pois muitos acreditavam que o boneco os observava. Muita gente que visitou a casa também presenciaram coisas sobrenaturais. Passos vindos do sótão e risos de crianças eram ouvidos pelos convidados que iam até a casa. Após a morte de Robert Eugene Otto, o boneco foi doado ao Museu Martello, em Key West, onde está em exibição até hoje. Ao longo dos anos, várias pessoas relataram ter tido experiências perturbadoras ao interagir com o boneco Robert. O museu até teve que estabelecer algumas precauções para aqueles que desejam visitar o boneco. Os visitantes são aconselhados a pedir permissão ao boneco antes de tirar fotos, pois existe uma enorme pilha de cartas pedindo desculpas de pessoas que tiraram fotos sem permissão e acabaram acontecendo coisas terríveis após a visita. E você, conhecia essa história? Número 2. Annabelle. O filme da Annabelle faz parte de uma franquia de filmes chamados de Invocação do Mal, onde é contado casos reais investigados pelo casal Warren. O primeiro filme envolvendo a boneca Annabelle foi lançado em 2014, que conta a história do casal John Farm e Mia Farm, que são atormentados por acontecimentos sobrenaturais. Apesar de ser baseados em fatos reais, os acontecimentos do filme são bem diferentes se comparar com os acontecimentos reais por trás do caso Annabelle. O misterioso caso Annabelle aconteceu em 1970, quando uma jovem estudante de enfermagem chamada Donna recebeu de presente de sua mãe uma boneca de pano bem antiga da marca Red Deer. Donna nessa época dividia o apartamento onde morava com uma colega chamada Angie. Ambas passavam o dia fora de casa e só chegavam à noite, por isso Donna resolveu deixar a boneca trancada em seu quarto enquanto elas estavam fora de casa. Porém, as duas amigas começaram a notar algo estranho na boneca. Elas notaram que a boneca de alguma forma estava se mexendo. No início, os movimentos da boneca eram bem sutis. Às vezes ela era deixada deitada e era encontrada sentada. Porém, depois de um tempo, a boneca passou a mudar de cômodo. Sempre que era deixada no quarto, ela aparecia em outro lugar diferente. Porém, coisas piores estavam prestes a acontecer naquele apartamento.
pois um dia, quando as duas jovens tinham acabado de chegar em casa, encontraram um papel escrito: "Nos ajude", escrito em um pergaminho, papel esse que elas não tinham no apartamento. Sem uma explicação lógica, elas acabaram percebendo que talvez quem escreveu no papel tinha sido a boneca, então elas resolveram entrar em contato com uma médium. A médium lhes disse que o que habitava a boneca era o espírito de uma criança de 7 anos chamada Annabelle, que ela morreu há muito tempo atrás, e que morava naquele mesmo lugar onde as meninas moram, antes dos apartamentos terem sido construídos. Ela falou através da médium que se sentia acolhida pelas duas garotas, então ambas acabaram permitindo que a boneca abrigasse o espírito da garotinha. Porém, mal elas sabiam que tinham tomado a pior decisão, pois depois de permitir que o espírito ficasse na boneca, coisas medonhas passaram a acontecer naquele apartamento. A boneca, que antes só mudava de cômodo, passou a atacar um dos amigos das garotas. Esse amigo das garotas se chamava Lu, e o pobre garoto foi o primeiro a sentir a fúria do espírito que habitava a boneca. Primeiramente, ele foi atacado em um sonho. Ele teve um terrível pesadelo onde era enforcado pela boneca. Depois disso, ele teve outro terrível encontro com a boneca, onde ele acabou sendo arranhado. Isso acabou assustando as garotas. Percebendo que talvez o que habitava a boneca não era um espírito de uma criança, elas entraram em contato com o padre. E esse padre entrou em contato com o casal Oren, que eram especialistas nesse tipo de coisa. Ao chegar no apartamento, Ed e Lorraine Oren notaram que na verdade não era o espírito de uma criança que habitava a boneca. Na verdade, era um espírito maligno que usava a boneca para atormentar as pessoas do apartamento com o intuito de possuir um deles. Para garantir que nenhum mal ficasse no apartamento, foi chamado um padre para fazer o exorcismo. Donna acabou pedindo que o Ed e Lorraine Oren levassem a boneca, coisa que eles fizeram de bom grado. Apesar de ter se passado anos desde esses acontecimentos, a boneca ainda existe. A boneca Annabelle foi colocada dentro de uma caixa de vidro, e ela está em exposição para qualquer um que queira vê-la no Museu do Oculto criado por Ed e Lorraine Oren. E sempre um padre é levado para lá para fazer orações para que o mal que esteja preso lá permaneça preso dentro da caixa. Me diz, você teria coragem de visitar esse museu? Número 3. O Exorcista. O Exorcista é um dos filmes mais famosos e assustador do gênero terror. Filme esse que fez muita gente passar noite sem dormir. O filme foi lançado em 1973 e é baseado em um livro escrito pelo autor William Peter Blatty. O filme O Exorcista conta a história de uma garota chamada Ruigal McNeil, uma garotinha que depois de brincar com um tabuleiro Ouija, acaba possuída por um demônio. Talvez muita gente não saiba, mas o escritor William Peter Blatty se baseou em um caso real para escrever seu livro. Na história real, quem foi possuído foi um garoto de 14 anos chamado Ronald Edwin Keller. Existem algumas semelhanças dos acontecimentos do filme e a vida real, pois o Ronald Edwin Keller também acabou possuído pelo demônio depois de usar um tabuleiro Ouija. Esse tabuleiro foi presente de uma tia dele que ele gostava muito, e foi usando esse tabuleiro que ele tentou entrar em contato com ela depois que ela faleceu. Porém, mal sabia ele que isso ia ser o pivô para inúmeros acontecimentos sobrenaturais. Na casa do garoto eram ouvidos barulhos de passos, barulhos de arranhões e de móveis sendo arrastados por toda a casa. Porém, não era só isso que passou a assombrar a família, pois o garoto passou a mudar seu comportamento. A família achou que a mudança do comportamento tinha sido por causa do luto, já que o garoto e a tia eram muito próximos. Porém, na medida que os dias iam passando, tudo começou a piorar. Como a família não sabia o que fazer, eles resolveram procurar ajuda profissional. Procuraram ajuda de médicos e especialistas para explicar o que estava acontecendo com o garoto. Foram feitos vários exames no garoto, porém nenhum dos especialistas conseguiram achar nada que explicasse tal comportamento. Como não foi possível encontrar uma resposta na medicina, a família resolveu procurar uma resposta na religião. Como claramente parecia ser um caso de possessão, foi solicitado que fosse feito um exorcismo. Então eles foram até o pastor da igreja luterana, que era a religião que a família seguia, e o pastor recomendou que eles consultassem um padre especialista em exorcismos. Como o garoto já demonstrava um comportamento muito violento, ele acabou tendo que ser amarrado em uma cama.
As tentativas de exorcizar o garoto pareciam em vão. Mesmo após dias tentando, nada parecia funcionar. Já o garoto parecia estar cada vez pior, pois em seu corpo apareceram marcas de arranhões e palavras escritas em sua pele. A família resolveu interromper as tentativas de exorcismo e levar o garoto para outro lugar na esperança que, estando longe daquilo tudo, o menino melhorasse. O lugar escolhido foi St. Louis, no estado do Missouri. Há quem diga que a família escolheu esse lugar, pois foi uma das palavras que apareceu no corpo do garoto durante o exorcismo. Então eles acharam que talvez a resposta para curar o pobre menino estivesse lá. Porém, mesmo com a mudança de ambiente, o garoto não apresentava nenhuma melhora. A família então resolveu entrar em contato com outro padre. Novas tentativas foram realizadas para tentar expulsar o mal que estava no corpo do menino. Até que simplesmente em um dia o garoto acordou completamente curado, dizendo que não se lembrava de nada. Não se sabe o que realmente aconteceu para essa súbita melhora do menino. A única coisa que sabemos é que nada de sobrenatural voltou a acontecer com ele. Número 4. O exorcismo de Emily Rose. Ainda falando sobre filmes de possessões, temos o famoso filme O Exorcismo de Emily Rose. Este filme foi lançado em 2005 e com certeza você já assistiu ou pelo menos já ouviu falar. O filme narra a história de Emily Rose, uma jovem estudante universitária que começou a apresentar comportamentos estranhos e perturbadores. O que muita gente não sabe é que esse filme foi inspirado em uma história real, e que os acontecimentos foram bem piores do que foi mostrado no filme. No caso real, a vítima dessa triste história foi uma jovem estudante chamada Innelise Mitchell. Innelise era uma jovem alemã que cresceu em um lar completamente católico. Então, boa parte da sua infância ela passou frequentando a igreja. Quando chegou na adolescência, Innelise começou a apresentar alguns comportamentos estranhos. Aos 16 anos, a Innelise foi diagnosticada com epilepsia. Esse diagnóstico veio devido a convulsões que a menina passou a ter. Porém, esse foi só a ponta do iceberg para a pobre garota. Pois devido aos remédios que ela passou a tomar, ela passou a ouvir vozes, passou a ter delírios e alucinações. Com o passar do tempo, a família começou a perder a esperança da menina voltar ao normal, pois desde o início das medicações, a Innelise não apresentava nenhuma melhora. Então eles começaram a duvidar do tratamento fornecido pelos médicos e passaram a acreditar que a menina na verdade estava possuída pelo diabo. Convencidos que a menina estava possuída, a família resolveu interromper o tratamento e solicitou à Igreja Católica que fosse feito um exorcismo. A primeira solicitação da família acabou sendo negada, pois para ser realizado o exorcismo a menina teria que passar por alguns testes para ter certeza que realmente se tratava de um caso de possessão. Depois de ter a solicitação do exorcismo negado, as coisas para Innelise passaram a piorar bastante. Ela começou a se machucar, comer insetos e beber a própria urina. Em 1975, o exorcismo em Innelise acabou sendo autorizado a pedido do padre Ernest Altfoy, porém com uma condição, que fossem feitos da forma mais sigilosa possível. E foi daí em diante que se iniciou os 10 longos meses de exorcismo, que infelizmente acabou ceifando a vida da pobre Innelise. Muita gente culpa a família da garota pela morte, pois depois de ter sido feita a autópsia do corpo foi descoberto que a causa da morte foi devido a uma grande desidratação e desnutrição. Muitos áudios do exorcismo foram divulgados. Se vocês tiverem coragem de ouvi-los, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas me conta, vocês conheciam essa história que deu origem ao filme? Número 5. A Hora do Pesadelo. Para finalizar nossa lista, vamos contar a história que inspirou a criação do filme A Hora do Pesadelo. O primeiro filme dessa franquia foi lançado no ano de 1986 e conta a história de um serial killer que mata suas vítimas em seus próprios sonhos. Mesmo que seja difícil de acreditar, esse filme também foi baseado em fatos reais. A inspiração para o personagem de Freddy Krueger e a premissa de um assassino que ataca suas vítimas em seus próprios sonhos
surgiram depois que o diretor Wes Craven leu um artigo em um jornal contando a história de pessoas que morreram durante o sono. Os artigos descreviam um grupo de refugiados cambojanos que, após fugirem do regime do Khmer Vermelho, estavam sofrendo de pesadelos recorrentes. Esses pesadelos eram tão intensos que alguns refugiados se recusavam a dormir, com medo de serem mortos em seus sonhos. Eventualmente, alguns refugiados morreram de exaustão por não conseguirem dormir. Outro caso que foi crucial para a criação do filme A Hora do Pesadelo foi um triste acontecimento que acabou atingindo uma família de refugiados da Camboja. De acordo com o próprio diretor, ele ficou sabendo desse caso também por um artigo de jornal. O artigo dizia que o filho desse casal de refugiados se recusava a dormir, dizendo que se caso ele dormisse ele morreria. Apesar de se manter firme e acordado por alguns dias, acabou acontecendo o que ele mais temia. Quando ele pegou no sono, acabou morrendo de forma misteriosa. Esses casos permaneceram sem solução, o que aumentou o clima de mistério e medo ao redor deles. Bom pessoal, vamos ficando por aqui. Se vocês curtiram o vídeo, não deixem de compartilhar e deixar seu like. Quero agradecer todo mundo que tem ajudado no crescimento do canal e até a próxima!